Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. E Jesus nos conduza. E, cumprindo a sua maratona, que ele prometeu participar de vários programas, Luiz Felipe Coelho, nosso ouvinte. Jesus sempre para as nossas vidas. Isso aí. Ó, nós estamos no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 7, né, que é o capítulo da bicorporeidade e transfiguração. O item que nós estamos é o item... Cadê aqui? É a terceira pergunta. É o item 119. Isso. Terceira pergunta. É na terceira pergunta, tá? Então vamos lá. Allan Kardec pergunta o seguinte, na voz de Maria de Fátima Miranda. Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça noutros lugares? Quer dizer, ele precisa estar emancipado, não é? Desdobrado. A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha o corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isso muito raro. Mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Aí tem a nota. A alma não se divide, no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Então, aqui, né, já está muito claro. E eu lembrei do Eurípides Barçanufo, ele na sala de aula, não é? Como já foi comentado no outro programa, ele estava dando aula. Os alunos já conheciam essa habilidade dele, tanto que falava assim, o professor já foi. O professor já foi, porque ele ficava meio, sabe, desligado assim, e se manifestava, se apresentava em outro lugar e fazia cirurgia. Alguém quer Paulo comentar? Renato? Justamente, ele coloca que não é absolutamente necessário o sono do corpo físico para que a alma se desprenda. No entanto, a consciência somos nós, não é o corpo. Quando estamos ausentes de alguma forma do corpo físico, o corpo físico não vai ter uma vida de relação, uma vida consciente. É importante considerar isso. O corpo fica como que num estado, digamos, estático, né? Aguardando o retorno do ser pensante, para que volte à sua condição de convivência. Então é importante considerar, porque senão nós estaríamos dizendo que o espírito se subdividiu, né? Ele tem uma consciência fora do corpo, saiu, se materializou em algum lugar, e o corpo continua trabalhando, estudando, se relacionando. Isso não acontece. Então é importante que a gente compreenda, porque mesmo fora do estado do sono, é possível, dependendo da evolução do espírito, que o espírito faça essas aparições, inclusive tangíveis, né, no caso aqui, em outros lugares. Mas, repito, é preciso entendermos que o corpo a consciência não está naquele momento mais no corpo. Isso aí. Né? É interessante considerar isso. Ele deixa bem claro aqui, né, que o nosso pensamento ele pode se propagar muito longe, mesmo nós estando acordados. Né? Mas evidentemente que a gente vai estar com uma atenção voltada para outro local, outra situação. Agora ele diz aqui, no caso, né, dessa emancipação maior,
ele diz, em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal. Sim. É uma espécie de um transe, no mínimo. Né? O mais comum, realmente, a pessoa está com o corpo adormecido. É o mais comum. Já viveu isso, Luiz Felipe? De sair do corpo assim, manter a consciência? Não, já vivi trabalhando na Umbanda algo similar. De ficar em transe, inconsciente, né? E a entidade vir trabalhar, fazer seu trabalho, dar o seu recado e ir embora. Mas aí você fica num transe não totalmente inconsciente, mas um transe que você se olha em outros lugares. Você olha para o seu corpo está ali. Mas você faz leitura de outros ambientes. Exatamente. Aí o espírito viaja para dentro do mesmo ambiente. O espírito não sai do meu corpo, até porque eu morreria. Então o espírito viaja e tudo mais, vai para outras dimensões assim. A experiência é muito interessante e até chega a ser assustadora. Continuando, Maria de Fátima Miranda. A quarta pergunta. Que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o despertasse? Isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. Aí tem a nota. Explicação inteiramente idêntica nos deram muitas vezes espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Concluiu. Paulo Renato. A Miranda já havia comentado em outro programa sobre essa questão aí da pessoa morrer estando dormindo. E Kardec diz aqui para nós, os benfeitores, que isso é impossível, que é preciso que o espírito retome o corpo físico e passe pelo processo natural de desencarne. E esse processo vai ser tão ou mais penoso quanto seja a vida mental do espírito. Então, a gente escuta muito isso também, né? Algumas pessoas desejam morrer quando estão dormindo. Eu já escutei isso de vários amigos. Eu gostaria de morrer dormindo. E a gente não faz nenhum comentário a respeito, mas a doutrina entende o que quer dizer. Isso. É porque no fundo nós estamos tentando fugir do sofrimento, né? A morte em si não é instantânea. Raras são instantâneas. Normalmente tem aquele todo o processo de dor, de sofrimento, o desligamento do espírito em relação ao corpo. Então isso, bem ou mal, causa algum transtorno. Então acredito que a maioria de nós gostaríamos de que a morte fosse absolutamente semelhante ao sono. Nós dormimos e de repente acordamos sem nos darmos conta do tempo que dormimos. Então, nós gostaríamos, é claro, de que o desencarne para nós se passasse nesse mesmo nível, que a gente desencarnasse e acordasse bem assistido numa colônia, no hospital, sem ter percebido esse espaço entre a morte propriamente dita e o nosso despertar. Seria muito bom, né? Mas isso envolve outras questões que depende dos benfeitores espirituais na avaliação que eles façam das nossas necessidades e méritos. Mas, de qualquer maneira, fica aí a confirmação de que ninguém efetivamente morre dormindo. É preciso que o espírito retome o corpo físico. Vamos lá, o item 120. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada de Deus,
para consultá-lo sobre as coisas do império. É interessante. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, e tendo ele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo quando percebeu por trás de si um dos mais eminentes egípcios chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes de Basílide, se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saber se Basílide e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tácito, Histórias, livro 4, capítulos tal, tradução de um francês aqui da vida, que eu não sei falar o nome, deixa quieto. Vocês vejam o item 120 do Livro dos Médiuns, segunda parte. E aí, Paulo quer comentar? Esses exemplos que Kardec dá aqui, existem outros tantos, né? Antes de Kardec, depois de Kardec, vem realmente confirmar que o ser não é só a estrutura celular, molecular, né? Nós somos espíritos, filhos de Deus, transitoriamente numa experiência que a gente chama de física, no corpo de carne, mas a nossa realidade é espiritual. E também vem confirmar o que os espíritos falaram para Allan Kardec, em um próprio livro dos espíritos, quando diz que o espírito não está encerrado no seu corpo, ele não é prisioneiro do corpo. Esses exemplos aqui citados, levantados por Allan Kardec, mostram muito bem isso, que há a possibilidade efetiva de nós, espíritos encarnados, em algum instante, em algum momento, temos a possibilidade, se nos for permitido, é claro, mas a possibilidade existe da gente sair do corpo e ter com aqueles que sejam de nosso interesse, especialmente aqueles das nossas afeições, né? Então, isso realmente, esse fato, de alguma forma, é confortador, né? E reacende ou confirma a nossa esperança na continuidade da vida, na certeza de que tudo vai melhorar, porque afinal de contas somos espíritos pela condição criada de Deus de imortalidade. Então, seja qual seja a situação que estejamos vivendo, realmente tudo passará, mas nós sobreviveremos. Então, esses fenômenos me parece que ratificam, confirmam essa realidade da alma e da sua imortalidade. Eu estava lembrando aqui o seguinte, que ele fala do desejo, né, de Vespasiano de visitar a morada sagrada dos deuses. E nós, não necessariamente uma morada sagrada, né, no nosso caso, mas quando saímos do corpo, nós visitamos aí algumas moradas, algumas nem tão interessantes assim, e nós tomamos contato, né, com uma série de pessoas desencarnadas e encarnadas, que estão também fora do corpo, e alguns buscam estudar, trabalhar, e outros buscam as viciações, né, e aquilo que leva a gente ao desequilíbrio. Não é outro motivo que faz com que muitas pessoas falem assim, mas eu sempre acordo mal, eu acordo cansado. São situações que foram vivenciadas fora do corpo, algumas vezes não necessariamente que a pessoa estivesse fazendo algo ruim, mas esteve com espíritos mais complicados, esteve em tarefas que tiveram algumas cenas que impressionaram, e quando acorda, traz aquela intuição, traz aquela coisa vaga, né? Porque você não se lembra exatamente do que aconteceu, mas o sentimento e a emoção, ela acordam com a pessoa. Sem contar também na questão da inspiração, boa ou ruim. Quem assiste filmes de terror, né? Filmes de morte, de violência,
conteúdos sexuais, muitas vezes esses autores encarnados, eles vão em desdobramento nessas localidades do plano espiritual, e lá eles buscam as inspirações para a produção dos seus filmes, né, das suas séries, que acabam atraindo tantas pessoas, né? E normalmente são inspirações de espíritos muito atrasados, né, que têm como intenção realmente divulgar aqui na Terra, para os encarnados, esses conteúdos que fazem com que as pessoas se sintam aprisionadas a essas ideias. No livro Libertação, tem uns casos desses, né? Pessoas desdobradas pelo sono vão ter naquela esfera onde está Gregório, né, aquele chefe momentâneo ali na época daquela região, e elas ali são as pessoas encarnadas, desdobradas, são aconselhadas pelas entidades espirituais que semeiam a discórdia, a desunião, que desejam o mal para os outros. Então as pessoas vão buscar esse tipo de conselho, e quando acordam com aquilo que chamamos de intuição, dentro daquilo que queremos e devemos fazer segundo os nossos interesses. Então os espíritos dizem que naquelas esferas muitos crimes são planejados e idealizados ali para serem concretizados, colocados em prática na vida diária. Nós vimos muitas vezes, mesmo no campo das artes ou da música, determinadas representações artísticas, musicais, que realmente, em termos cristãos, são de gosto duvidoso. Determinadas máscaras do período de carnaval mesmo, determinados filmes de horror, etc., da gente ficar às vezes perguntando de onde surgiu essa ideia. Aí a pessoa fala, a ideia surgiu do nada. Ela não surgiu do nada. As pessoas foram buscar inspiração nessas esferas, tanto nas esferas inferiores, pela tendência de cada um de nós, ou nas esferas superiores, muitas obras de arte, músicas que elevam a alma. Com certeza a inspiração veio dessas esferas espirituais superiores. Então somos a mesma humanidade dividida em esfera física e esfera espiritual. Assim como buscamos a companhia aqui daqueles que atendam aos nossos caprichos, ao nosso egoísmo, e buscamos também, como nós fazemos aqui na rádio, buscamos também a companhia daqueles que possam elevar o nosso padrão mental, para que nós nos fortaleçamos no bem. Também na esfera espiritual, nessa relação da mesma humanidade encarnada e desencarnada, também nós vamos encontrar aquilo que buscamos, porque Jesus Cristo foi claro a respeito disso. Jesus falou, busque e achareis. Ele não disse o que se vai buscar. Ele só falou, tudo que você buscar, você vai encontrar. E aí, Luiz Felipe Coelho, você como sacerdote de Umbanda, trabalhando há tanto tempo, você já se viu em desdobramento nesses trabalhos com os guias espirituais? É comum isso acontecer para um médium que trabalha dentro da Umbanda? Se ver fora do corpo em desdobramento, trabalhando junto a essas entidades? Não, trabalhando junto não, é incomum. O desdobramento acontece mais quando você adormece, você dorme dentro da Umbanda, assim, quando estamos em trabalho de desenvolvimento ou então em sessões. Isso não acontece, muito raro, raríssimo acontecer, porque você está ali presente, Então você não pode se desdobrar, porque você acaba, digamos assim, perdendo a sua concentração, e é até uma falta de respeito para com a entidade, o espírito que está ali para trabalhar com você. Se você se desdobra, você não fica presente para você receber, digamos assim, grosseiramente falando, aquela entidade, aquele espírito. Então, isso você fala durante os trabalhos, né? Justamente. E à noite, quando você vai dormir em desdobramento, você já esteve com essas entidades? Já estive, poucas vezes já estive, e também dormindo, aquela sensação de queda. Acho que algumas pessoas já tiveram isso, Você dormindo, uma sensação de queda, que você está caindo, você se levanta. E eu tive um desdobramento onde eu
estava dentro de uma gruta, né? Aí eu saí dessa gruta, fui até a beira da gruta, da uma floresta, uma cachoeira enorme, de uma altura gigantesca. E eu olhei, voltei pro corpo. Então, qual o sentido, eu não sei, mas eu já tive esses desdobramentozinhos. Eu lembrei do Chico Xavier, que o Herculano Pires chamava ele de médium interexistencial, porque em alguns momentos ele estava psicografando com a mão direita um espírito, a mão direita outro. Esquerda outro. Né? A mão de esquerda outro, psicofonando, e ele, Chico, estava desdobrado. Aí ele chegava numa determinada esfera e o Herculano Pires estava aguardando ele para ser um instrumento de socorro naquela esfera. Aí eu acho, não sei se ele desencarnou, como é que foi, que depois o Herculano falou assim: você entende agora porque eu te chamava de médium interexistencial? É até difícil avaliar a mediunidade de Chico Xavier, né? Porque é algo que transcende. Fora da curva. Né? Não é uma questão de exaltar a personalidade, até porque o Chico nunca posou de guru. Nunca quis isso. Se tem uma coisa que marca o mediunato de Chico Xavier na Terra, e aí basta quem conviveu com ele, ou quem viu qualquer entrevista dele, você via a humildade verdadeira. Né? Não era aquela coisa forçada, não era aquela coisa para aparecer, era uma coisa... o Chico, vocês endeusam Chico Xavier. Não. Nós nunca dissemos que o Chico era perfeito, ele nunca se colocou como perfeito, muito pelo contrário, ele fazia até questão de demonstrar o contrário, porque o incomodava essa situação. Né? Escondendo as próprias virtudes. Ele escondia porque isso o incomodava. As grandes almas, elas não gostam dessa ostentação, dessa bajulação, elas não gostam. Até porque eles se comparam com o Cristo. Né? A nossa medida de comparar, nossa referência é outra. Né? A referência de Chico era Jesus. Então, quando ele olhava para Jesus, ele se sentia realmente muito pequeno. Mas é difícil avaliar a mediunidade de Chico Xavier, que ainda vai ser estudada durante muito tempo aqui na Terra. Nós tivemos junto a nós um espírito muito especial, que deixou uma obra valiosíssima, que só o tempo realmente... Né? E as conquistas científicas que o próprio Chico adiantou no programa Pinga Fogo, ele falou que a nossa ciência chegará ao conhecimento da alma, né, que ainda hoje não é reconhecido, mas chegará o tempo, e talvez não esteja tão longe assim, em que a nossa ciência vai realmente conseguir reconhecer a existência da alma, a sobrevivência da alma, e aí sim a obra de Chico Xavier vai crescer muito aos olhos, né, de todas as pessoas, não só do nosso país como do planeta. Nesse mesmo Pinga Fogo, né? O Chico Xavier, ele explica que seria impossível a ciência determinar a causa de muitas enfermidades congênitas ou não na área infantil, sem se admitir a existência do corpo bioplasmático ou corpo espiritual. Então é interessante a colocação que ele faz lá, né, dizendo justamente isso, né, de que o homem de ciência, na época de Kardec, os positivistas, né, que o homem de ciência forçosamente está caminhando para essa aceitação e compreensão desse modelo biológico, né, como diziam os russos, esse modelo biológico sobre o qual o corpo físico é construído. Chegamos ao final de mais um programa. Luiz Felipe Coelho maratonou conosco aí alguns programas. Foi muito bom ter você aqui. Prazer foi meu, muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, aos internautas e a todos vocês, muito obrigado. Brevemente ele estará de volta aí, se Deus quiser. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos o livro a Revista Espírita, de 1858 a 1868, os números pares, né? Lembrando a vocês que colaborem com o Clube da Fraternidade. Queremos chegar agora a 50 mil no clube, e para isso inscrevam-se 3386-1422, 3386-1422. Aonde nós paramos, Astênio? Nós estamos estudando a Revista Espírita de outubro de 1858, né, onde Kardec começa a revista desse mês tratando de obsessão, subjugação e daí por diante. E estamos estudando um caso super interessante de um médium que era protestante e que estava sendo super mal orientada pelos seus obsessores. Que estava querendo que ele fosse católico. Deixar de ser protestante e fosse católico. Bom, mas aí lá pelas tantas o pai desse médium desencarnado orientou, através da psicografia, que ele procurasse Kardec, né? E Kardec, junto com um amigo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, depois de muita insistência, algum tempo, conseguiu iluminar o cérebro do médium. Exatamente. O próprio espírito obsessor, né, deu sinais de cansaço, né, e de desejo de não resistiu, de desejo de melhorar-se. Uma das orientações que os espíritos superiores, aí efetivamente superiores, deram ao médium foi que ele arrumasse trabalho pesado para poder realizar, né, para dificultar o acesso mentalmente. Isso, né? Bom, e aí agora a gente continua no mesmo tema, né? Kardec está tratando das obsessões, da subjugação. Então, ele fala o seguinte: algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. Né? Então, quer dizer, pode existir homens maus, espíritos maus não pode existir, né? Portanto, os homens maus, ao morrerem, que se tornem espíritos bons. Mas vamos lá. Algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. De fato, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo, onde só gostaríamos de encontrar seres perfeitos. Desde que as coisas são assim, nada podemos fazer, é preciso aceitá-las como são. Não adianta a gente não se conformar, né? Como são as coisas, como a gente vive melhor nesse estado de coisas, né? Bom, e a nossa própria inferioridade que nos faz, que faz com que os espíritos imperfeitos pululem à nossa volta, né? Então, se você passa, por exemplo, junto a um rio pestilencial, um valão, né, o mau cheiro que exala dali atrai uma série de insetos, né, dali, e esses insetos geram enfermidades. Mas se você passa num jardim, aí você sente que as flores exalam perfume, né? Então, a nossa própria inferioridade também vai fazer com que pululem à nossa volta o perfume dos espíritos superiores ou o mau cheiro dos espíritos inferiores, né? Nós é que fazemos as nossas escolhas, né? Exatamente. Então, é a nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos imperfeitos pululem à nossa volta. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como já ocorreu nos mundos mais adiantados. Enquanto esperamos, e considerando que nos achamos ainda nas regiões mais inferiores do universo moral, que lastimável, né? Porque Deus não erra. Nós estamos aqui num planeta de prova e expiação, né? Sim, e não foi por erro de Deus, não, cara. É porque foi por escolhas nossas. Não só por escolha nossa, porque o nosso estado espiritual atualmente determina que seja assim. Né? Se estivéssemos mais avançados, não estaríamos. Já éramos angélicos. Né? Então, assim, enquanto esperamos e considerando que nos achamos ainda nas regiões mais inferiores do universo moral, somos advertidos
Cabe-nos então pôr-nos em guarda e não aceitar sem controle tudo quanto nos dizem os espíritos. Tá? Então, devemos nos colocar em guarda e não aceitar sem controle, sem análise, tudo o que nos dizem os espíritos. Né? Então, não basta, foi o espírito tal que escreveu. Não importa, se aquilo que ele escreveu, ou talvez, provavelmente, nem tenha sido ele, né? Se aquilo não está de acordo com a razão, né? Com a lógica, com o bom senso, perfeito, a gente deve, na dúvida, desprezar. A gente lembra sempre, né? Sempre convém lembrar, quando o próprio Emmanuel passou a trabalhar, né? a atuar através do Chico Xavier, ele deu um conselho ao Chico que deve servir para nós. Chico, tudo que eu lhe disser, e ele não fala só algumas coisas, não, é tudo. Tudo que eu lhe disser, compara com Kardec e com Jesus. Se qualquer coisa que eu disser estiver contrariando Kardec ou contrariando Jesus, me abandona e fica com eles. É incrível, né? Então, isso é tido como um espírito evoluído, né? Sim, então... Um espírito superior. Assim, se eu disser qualquer coisa que contrarie... Que abone, né? Que contrarie ensino do Cristo ou ensino de Kardec, me abandone. Fique com o ensino do Cristo e com o ensino de Kardec. Então, essa é uma regra de ouro para nós, né? Tudo que nós lermos que esteja contrariando Kardec ou contrariando Jesus, nós devemos abandonar esses autores, né? Que sejam livros psicografados ou não, mediúnicos. Exatamente. Ou não, né? Bom, ao esclarecer-nos, a experiência nos torna circunspectos. Então, isso é que Kardec nos fala aqui. Ao esclarecer-nos, nos tornarmos criaturas esclarecidas, a experiência nos torna circunspectos. A gente não vive mais no oba-oba, né? Rindo sem... Como diz o outro, rir sem demais é desespero, né? Não é isso? Então, o poeta aí. Então, ver e compreender... Ao esclarecer-nos, a experiência nos torna circunspectos. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Não haveria perigo muito maior em nos deixarmos iludir sobre a natureza dos espíritos que nos rodeiam? Né? Quer dizer, se nós nos iludíssemos admitindo que todos os espíritos são bons, o perigo não seria muito maior? Sim. Então, melhor é admitir, né, reconhecer que existem espíritos maus, sim. Né? E os espíritos maus são os homens maus que perderam o seu corpo. Né? A pessoa que vivia na Terra e criou para si o mal, simplesmente ele muda de patamar, né? Ele passa a ser um espírito e continua fazendo as mesmas coisas. Sim, e com uma probabilidade maior ainda, né? Exatamente. Agora ele não tem mais o limite do corpo, né? Exatamente. Bom, o mesmo acontece aqui, onde estamos expostos diariamente à malevolência e às sugestões pérfidas. São outras tantas provas às quais a nossa razão, a nossa consciência e o nosso julgamento nos fornecerão os meios de resistir. Então, o que vai nos fornecer os meios de resistir? Kardec diz, a nossa razão, a nossa consciência e o nosso julgamento. Né? Se a gente só lê e não julga, não analisa, exatamente, né? Bom, quanto mais difícil for a luta, maior será o mérito do sucesso. Quem vence sem perigo, Kardec coloca essa frase até entre aspas, por não ser uma frase dele. Quem vence sem perigo, triunfa sem glória. Né? Então a gente venceu, mas não teve dificuldade nenhuma. Qual o valor disso? Né? Exatamente. Prossegue Kardec então dizendo: essa história, essa desse jovem, desse médium, né? Essa história, que infelizmente não é a única do nosso conhecimento, levanta uma questão muito grave. Não terá sido para esse rapaz um aborrecimento muito grande o haver sido médium, né? Quer dizer, ele não passou por todas essas dores, por todas essas lutas, só pelo fato de ser médium. Então, se é detentor de mediunidade, não é um perigo, né? Sabe? Então, Kardec, é um mal, né? É porque mal. Te causa esse tipo de constrangimento, né? De experiência sofrida. Não foi essa faculdade a causa da obsessão de que foi vítima? Numa palavra, não será uma prova do perigo das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que nela meditem cuidadosamente.
né? Porque, obviamente, que aqueles que defendem que a mediunidade é um perigo, já vão dizer assim, o melhor seria que ninguém fosse médium, porque não estariam sujeitos a essas trapaças, né, do mundo espiritual. Então vamos ver a resposta do Kardec. E diz o seguinte: não foram os médiuns que criaram os espíritos, já que estes sempre existiram e em todas as épocas têm exercido sua influência, salutar ou perniciosa, sobre os homens. Então, os espíritos não dependem de que nós sejamos homens, médiuns, para atuar sobre nós, para influenciar a nossa vida. Então, sendo ou não sendo médium, nós estamos sujeitos à ação dos espíritos maus, né, se concorrermos para isso. Né? Sempre tem que ter uma participação nossa nesse processo. Né? Para isso, pois, não é necessário ser médium. Para eles, a faculdade mediúnica nada mais é do que um meio de se manifestarem. Então, para os espíritos, a faculdade mediúnica nada mais é do que um meio de se manifestarem. Na ausência de tal faculdade, eles o fazem de 1000 outras maneiras. Né? Então, eu não psicografo, né, como diz um amigo meu espírita, numa mesa mediúnica eu sou mais sensível do que a mesa, né, mas de qualquer forma não há impedimento, né, para que eu venha sofrer uma obsessão. Né? Então, para eles, a faculdade mediúnica nada mais é do que um meio de se manifestarem. Na ausência de tal faculdade, eles o fazem de 1000 outras maneiras. Se esse moço não fosse médium, nem por isso deixaria de sofrer a influência desse espírito mau, que sem dúvida falo-ia cometer extravagâncias que teriam atribuído a outras causas. Né? Então, ele provavelmente, já que não escreveria por não ser médium, ele iria dar cabalhota na rua, sabe, qualquer outra coisa, mas ele ia ser perturbado por esse espírito. Né? Então, felizmente para ele, para esse jovem, a sua faculdade de médium permitiu ao espírito que se comunicasse por palavras, e foi por estas que o espírito se traiu. Então, no caso, a mediunidade foi algo bom, porque não fosse a mediunidade... Ele poderia ser dado como louco, né? Sim, provavelmente seria dado como louco. E não teria como identificar o espírito. Exatamente. Né? Então, felizmente para ele, a sua faculdade de médium permitiu ao espírito que se comunicasse por palavras. E foi por estas que o espírito se traiu. Elas permitiram conhecer as raízes de um mal que poderia ter tido consequências funestas e que, como se viu, nós o destruímos por meios bem simples, bem racionais e sem exorcismos. Né? Exorcismos da Igreja Católica. Né? Somente através do esclarecimento. Sim. A faculdade mediúnica permitiu ver o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e de o combater com suas próprias armas. Pode-se, pois, dizer com inteira certeza que foi ela que o salvou, foi a faculdade mediúnica que o salvou. Né? Quanto a nós, fomos apenas o médico que, tendo julgado a causa do mal, aplicou o remédio. Seria grave erro acreditar que os espíritos somente exercem sua influência por meio de comunicações escritas ou verbais. Essa influência se dá em todos os momentos e a ela, tanto quanto os outros, estão expostos àqueles que não creem nos espíritos. A gente vê que o próprio médium aqui era protestante, né? Era protestante. E estava o espírito escrevendo através dele. Este talvez mais expostos ainda pelo próprio fato de ignorarem. Então, aqueles que não creem nos espíritos estariam mais expostos ainda exatamente pelo fato de ignorarem a causa. Né? A quantos atos, infelizmente, não somos impelidos e que teriam sido evitados se tivéssemos tido um meio de nos esclarecermos? Os mais incrédulos não se dão conta de que dizem uma verdade quando afirmam a propósito de um homem que se desencaminha com obstinação. É o seu mau gênio que o empurra para a perdição. Então, Kardec está pegando aqui uma frase popular, né, de uma criatura que está partindo para o caminho do erro, em que as pessoas costumam dizer, é o seu mau gênio, mas o mau gênio da própria pessoa, né, que o empurra para a perdição. Então, exatamente isso. Na realidade, hoje, Astênio, nós mudaríamos essa palavra.
o orgulho e a vaidade. Sim, né, que atrai esses maus gênios desencarnados, né, esses maus gênios invisíveis. Né, se ocupa com bem, se ocupa com trabalho, cumprimento reto dos seus deveres, né, não abre mão de cumprir os seus deveres, e você dificulta muito a vida dos obsessores. Exatamente. Né? Aí Kardec traz aqui embaixo uma regra geral. Ele coloca o seguinte, uma regra geral a respeito do tema que ele está tratando, das obsessões, né, da subjugação, enfim. Assim, ó, quem quer que obtenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está submetido a uma má influência. Sim. Né? Porque se não estiver submetido a má influência, não vai receber má comunicação. Né? Tal influência se exerce sobre aquele que escreve ou não, isto é, seja ou não médium. Né? Então, para receber mal influência, não temos que necessariamente ser médium. A escrita proporciona um meio de nos assegurarmos da natureza dos espíritos que agem sobre ele e de os combater, o que faz ainda com maior sucesso quando conseguimos saber o motivo que os levam a agir. Então, quando os espíritos obsessores têm um motivo para agir, né, quando eles alegam pelo menos um motivo para agir, porque no caso aqui específico desse médium, em nenhum momento, pelo menos do que foi transcrito pelo Kardec, em nenhum momento ele apresentou um motivo pessoal dele com aquele médium, que ele estava levando a essa situação. Sim. Em razão de ter sido vítima dele no passado, essa coisa toda, né? Aquilo pelo menos não relata. Mas é muito comum nas obsessões ter uma causa anterior, né? Não é em todas, mas é muito comum. E aí, se a gente sabe o motivo, se o próprio espírito obsessor ele revela o motivo, já fica mais fácil para você tentar mostrar que, puxa, esse seu motivo está te levando a sofrer mais ainda, né? Quer dizer, você está querendo se vingar e com isso você não consegue andar para frente, né? Quer dizer, o médium é infeliz e você infeliz né? Que não tem ninguém tá levando vantagem nesse negócio. É a barreira que impede dele evoluir. Sim, né? Abandona isso, esquece o passado, né? Vai para frente, né? Bom, se for bastante cego para não o compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. Né? Então, se o médium não for bastante cego para não compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. Aliás, precisa-se ser médium para escrever coisas absurdas? Pergunta interessante, né? Porque o que a gente vê mais por aí, coisas absurdas, nas bancas de jornal, etc. Agora, então, né? mais né? Ah, sim, pela internet, né? Exatamente. Nossa Senhora. Então, aliás, precisa-se ser médium para escrever coisas absurdas? E quem garante que entre todas essas elucubrações ridículas ou perigosas não haverá alguns cujos autores são impelidos por espíritos malévolos, né? Sabe? Então, agora eles são mais insinuantes. Sim, esses autores de novelas, né, de filmes, etc., né, sabe, de livros. Que buscam o sensacionalismo. Sim. Então, a gente vê as próprias fantasias de carnaval, as máscaras, etc. O Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros, já revelou que eles buscam essas inspirações nas regiões trevosas, né, quer dizer, quem cria, né, normalmente vê os próprios espíritos naquela condição nas regiões inferiores e pintam aquelas máscaras, né, posteriormente. Né, e o indivíduo fala que teve uma inspiração. Né? Então, voltando aqui. E quem garante que entre todas essas elucubrações ridículas ou perigosas não haverá algumas cujos autores são impelidos por espíritos malévolos? 3/4 partes de nossas ações más e de nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. Eu até coloquei uma interrogação aqui, né, porque aqui Kardec traz uma fração matemática, né, mas aí ele não diz de qual a fonte, né, dessa informação para ele. Né, que ele fala assim, 3/4 partes de nossas ações más e de nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. Né? É como se apenas um quarto, né, das nossas ações más não tivesse influência, né? Mas como isso aqui Kardec não coloca a fonte, né, então nesse caso aqui a gente
fica em dúvida se de fato essa fração aqui faz algum sentido, né? Bom, perguntarão se teríamos feito, e a nossa hora está chegando ao final de novo, né? Parece que só vai dar para a gente ver mais um parágrafo, né? Assim, perguntarão se teríamos feito cessar a obsessão caso o senhor F não fosse médium, né? Certamente, apenas os meios teriam diferido, conforme as circunstâncias, mas então os espíritos não teriam enviado a nós como o fizeram, e é provável que essa causa tivesse sido levada em consideração, desde que não havia manifestação espírita ostensiva. Então, se ele não fosse médium, provavelmente aquele rapaz não teria ido ao encontro dele, porque foi através da mediunidade que o pai dele o orientou a ir buscar Kardec. Exatamente. Né? Então, provavelmente, se ele não fosse médium, ele teria buscado o psiquiatra. Né? Mas fala. Não, a coisa, né, o espírito do pai dele que criou o elo entre ele, Kardec, e o filho. Sim. Então, é muito bom quando a gente vê espíritos que têm instrução gerar no outro, né? Procura fulano. Fulano tem capacidade de te orientar. Agora é interessante também, né, como obviamente que nessa época em que esse rapaz procurou Kardec, já existia uma enormidade de espíritas, né, bons conhecedores, e o pai pediu para ele procurar Kardec, não pediu para procurar nenhum outro. Né? Um mentor maior, né? Né? Então, todo homem de boa vontade, e conclui aqui esse parágrafo, né, em que a gente vai ter que talvez terminar por aqui. Assim, todo homem de boa vontade e que é simpático aos espíritos bons, com o auxílio destes, poderá sempre neutralizar a influência dos maus. Né? Então, neutralizar a influência do mal. Dos espíritos maus sobre os homens. Né? Exatamente. Assim, que ele fala assim, todo homem de boa vontade, então ele não fala que é todo homem evoluído, é de boa vontade, né? Todo homem de boa vontade e que é simpático aos espíritos bons, ou seja, que atrai a simpatia dos espíritos bons, né? Com o auxílio destes, dos espíritos bons, poderá sempre neutralizar a influência dos maus. Né? Tem uma mensagem do Hahnemann, numa outra revista espírita, em que ele fala também que, com a ajuda do espírito de verdade, qualquer homem poderia neutralizar a influência dos maus, fazer a obsessão cessar e daí por diante. Né? Então, concluindo. Basta você ter boas intenções, né? Porque os espíritos veem pelo pensamento aquilo que você tem a oferecer. Sim. Agora, são boas intenções de verdade, né? Não... Exatamente. Né? Exatamente. O bom desejo de servir. As boas intenções só da boca para fora. Né? Não é. Então, todo homem de boa vontade e que é simpático aos espíritos bons, com o auxílio destes, poderá sempre neutralizar a influência dos maus. Dizemos que deve ser simpático aos espíritos bons, porque se ele próprio atrai os inferiores, quer dizer, se ele é mais simpático aos inferiores, é evidente que não se caça lobo com lobo. Né? É isso aí, né? Não é? Então é muito interessante, né? Porque às vezes médiuns, mesmo trabalhando em casas espíritas, são mais simpáticos a espíritos inferiores. Né? E aí não conseguem produzir nada. E aí, chegamos ao fim? Mais uma vez. Pois é, meu amigo. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade é pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E muito obrigado pela audiência. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.